18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas, hein? Hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021. Juntos em até às 7 da noite, as principais notícias do dia. Você confere aqui em mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Ari Guedes, Rodrigo Soares e o Wellington Trovão lá no aplicativo Humano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Para você, mais uma edição do programa 18 horas. Tudo bem, Karime Leão? Tudo bem, Carlão, Bora. Tudo ótimo. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Aquele salve especial para a galera do aplicativo Humano que nos assiste ao vivo e em cores aqui nos estúdios da Rádio Mix. Daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. E é claro, dá um alô pra gente também nas redes sociais. Estamos lá no 18 Horas News. E um alô aí para a equipe de jornalistas e produtores, né? Que produzem, correm atrás e desenvolvem e buscam as informações para as edições aí do 18 horas. Valeu, pessoal, valeu, equipe da Mix FM. Vamos juntos até às 7 com você. Karime, vamos abrir o programa hoje com uma boa notícia, hein? É sobre aí a vacinação. Agora, pessoas a partir de 50 anos em Manaus, essa vacinação será antecipada para essas pessoas e será feita diretamente pelo Ministério da Saúde. O anúncio foi feito hoje pelo ministro Eduardo Pazuello durante sessão de debates lá no Senado Federal. Pois é, Carlão. Boa, Segundo o ministro, a campanha vai se antecipar ao cronograma da Prefeitura de Manaus, responsável pela imunização aqui na capital, né? A medida atende, em parte, ao apelo feito pelos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que durante a sessão pediram que o Ministério enviasse doses suficientes para vacinar 70% da população amazonense. Segundo os parlamentares, a medida é fundamental para evitar uma terceira onda provocada pela variante mais contagiosa do coronavírus, identificada primeiramente aqui, né, no Amazonas. Pois é, a promessa foi feita, a declaração realmente foi feita, só que ainda não se tem a data, né? Uma data definida para o início da vacinação desse grupo de pessoas a partir dos 50 anos. Mas vamos ouvir, né? Vamos acompanhar o que disse o ministro Eduardo Pazuello. Acelerada em Manaus é o Ministério da Saúde com o Ministério da Defesa. E já está combinado. Nós vamos vacinar todos acima de 50 anos, na primeira pernada. Acelerando, sem tirar dos estados. É apenas acelerar aqui e devolver na segunda pernada. E esse é o desenho que está se desenvolvendo há 2 semanas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, agora é aguardar, né, Karime Leão? Vamos aguardar. 50 anos, são quantas mil doses aí? 70% da população amazonense está prometida a ser vacinada. Vamos embora. São 6 horas e 3 minutos em Manaus. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira, hein? Dia 11 de fevereiro de 2021 e as principais notícias do dia até às 7 da noite para você aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E Manaus alcançou hoje a marca de 100 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19. Isso significa que pouco mais de 4% da população da cidade já recebeu a primeira dose da vacina. E o número de pessoas que já recebeu a segunda dose já é de 3.707 pessoas. E em todo o estado, segundo o vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde, 172.716 pessoas já receberam a primeira dose, o que representa 52,8% de toda a população programada para receber a vacina aqui no estado. Com isso, o Amazonas ocupa o primeiro lugar no ranking de vacinação contra a Covid-19 em todo o país, com 4,10%, à frente do Distrito Federal, Ceará e Mato Grosso do Sul, os 3 que lideram o número de vacinados proporcionalmente à população. Do total dos vacinados, 57.806
252 são trabalhadores da saúde, o que representa 59,9% de todos os profissionais selecionados para serem imunizados nessa primeira fase da vacinação. O que preocupa é que o número de idosos até o momento vacinados ainda é muito baixo. Para se ter uma ideia, Careme e ouvintes em 100.7, faltam se vacinar ainda 32% dos idosos com 80 anos ou mais aqui no estado. São mais de 12 mil idosos nessa faixa etária que ainda não foram imunizados. Bom, para termos aí um resultado satisfatório, esse percentual deve ficar acima dos 90%. Mas o ideal, é claro, é que todos os nossos idosos sejam imunizados, uma vez que essa doença é mais agressiva nas pessoas com mais de 60 anos. E é por isso que começou a aparecer nas redes sociais grupos de voluntários que estão oferecendo carona solidária para idoso que não tem carro e que precisam desse apoio para ir até o posto de vacinação no sistema de drive-thru. Mais uma vez, aquela situação, a sociedade civil se mobiliza para fazer algo que seria uma obrigação do governo e da prefeitura. O correto, na realidade, seria aí as prefeituras e o governo do estado criarem forças, tarefas para ir na casa dos idosos e aplicar a vacina, ou pelo menos descentralizar mais os postos de vacinação, usando escolas e todas as unidades de saúde para fazer de fato uma vacinação em massa. Não dá, é claro, para aceitar que tenhamos ainda mais de 350 mil doses estocadas e milhares de pessoas ainda à espera da vacina. Pois é, Carlão, com essa lentidão, com essa falta de organização e planejamento para vacinação, não adianta o ministro Pazuello acenar lá para antecipar grupos de vacinação se o ritmo para essa vacinação continua lento, não adianta nada a gente acenar, a gente ficar feliz, ter a vontade política dos senadores Eduardo Braga e do Omar Aziz para isso, para tentar vacinar 70% da população, se não há uma estratégia eficiente para que isso realmente aconteça. E analisando aqui os dados oficiais da Fundação de Vigilância em Saúde, a gente constata que Itacoatiara é o município amazonense com maior percentual de vacinados. A prefeitura de Itacoatiara vacinou já 72,9% do público-alvo, mais do que Manaus, que vacinou 65,9%. O município com menor índice de vacinação é Japurá, que vacinou apenas 2 pessoas, ou 0,3% da meta. Realmente nós temos que ser aí mais ágeis, com certeza, até para forçar o Ministério da Saúde a enviar mais doses da vacina para o Amazonas. Se ele vê a celeridade no processo, ele com certeza vai reagir. Quanto mais pessoas estiverem imunizadas, menor será o contágio. Isso é extremamente bom, isso é necessário, lógico. Isso tem que realmente acontecer. Menor, inclusive, será o número também de internações e menor será o número de mortes. Está na hora de fazer uma ação conjunta, uma força-tarefa e ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19, e isso é urgente. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu todas as liminares que obrigavam o governo do Amazonas a fornecer leitos de UTI e fazer a transferência de pacientes com Covid-19 para Manaus ou outros estados. E o desembargador Domingos Chalub atendeu ao pedido de extensão da suspensão de liminar ajuizado pelo governo do Amazonas, que alegou que as decisões agravam o quadro caótico e trágico em que se encontra o sistema de saúde aqui do estado. Vamos aos detalhes sobre essa história agora na reportagem de Júlia Gomes. A Justiça do Amazonas suspendeu dezenas de liminares que tentavam obrigar o Estado a fornecer leitos clínicos e de UTI, assim como transferência de pacientes acometidos pela Covid-19. A decisão é do desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, presidente do Tribunal de Justiça, e foi tomada na tarde de ontem, quarta-feira. O magistrado atendeu a um pedido de extensão da suspensão de liminar ajuizado pelo próprio governo estadual, que alegou que as decisões, caso atendidas na forma e no tempo nelas fixadas, sem observar o plano de contingenciamento e critérios médicos e de regulação, agravam o quadro caótico e trágico em que se encontra o sistema de saúde no estado.
O desembargador Domingos Chalub disse que suspendeu as liminares por entender que cabe ao Estado definir quais pacientes mais graves devem ser transferidos para leitos de UTI. Meu entendimento é que os juízes ele tem suas razões humanitárias. Eu não as tiro. Mas tem que seguir uma ordem que o Poder Executivo estabelece. Porque ele é que tem o comando da distribuição de leitos de oxigênio. Porque senão vai haver um privilégio, um fura-fila, como estão chamando, de determinado município. Ainda segundo o desembargador, as diversas liminares concedidas nos processos prejudicam a execução do plano de contingenciamento elaborado pelo governo do estado para fornecer leitos e transferir pacientes graves para unidades de saúde de Manaus ou de outros estados. Na decisão, ele cita um trecho da nota técnica da Coordenação de Regulação, Internação e Urgência e pela Coordenação Estadual de Regulação. O trecho da nota diz o seguinte, abre aspas, as numerosas ordens judiciais, por mais que estejam atendendo aos melhores critérios jurídicos, estão conflitando com o direito coletivo, posto que visam resguardar o direito de pessoas específicas em detrimento da coletividade, sendo que muitas vezes tais indivíduos não apresentam critério de gravidade clínica mais urgente do que outros indivíduos igualmente inseridos em sistema, mas que não ajuizaram ações em seu favor e que por isso deu um despacho genérico para todas as liminares ajuizadas. Pela lei que dá o poder de decisão para suspender liminares, aí está incluído economia, saúde e ordem pública. Então eu preciso que tenha um comando do executivo, porque no meu entendimento o poder judiciário não pode comandar uma distribuição desses implementos. Como é que ele vai fazer? Porque ele não tem pesquisa, ele não tem nada sobre isso. Agora, se o determinado município quiser, e a decisão também, que estão desrespeitando o organograma, isso é outra coisa. Júlia Gomes para o 18 horas. Não adianta. Bom, agora não adianta mais apelar para a justiça para ter direito a um leito e ser tratado dessa doença. Tudo ficará a cargo do órgão regulador que vai decidir quem deve ser internado ou quem deve ser transferido do interior para Manaus ou para outro estado. Enquanto isso, a fila de espera por um leito diminui muito lentamente e pessoas continuam morrendo sem o direito de um atendimento médico hospitalar digno. Pois é, Carlão, e muitos morrendo em casa, inclusive, mas não era justamente para desafogar esse sistema de saúde público aqui do Amazonas que essa medida atenderia. Afinal de contas, a gente tem um registro que nós estamos com mais de 90% dos leitos ocupados. Para onde essas pessoas vão? Para onde essas pessoas que estão doentes, que estão necessitadas de um tratamento digno e contra a Covid-19? Para onde que essas pessoas vão, gente? Vão ficar em casa? Como é que vai ser isso? Mais uma vez, temos aí o governo Wilson Lima se mostrando incapaz de tirar o sistema de saúde pública do Amazonas do colapso. E o que é pior, né? Infelizmente, aqui o estado do Amazonas continua liderando o ranking de mortes por Covid-19 no Brasil. São 216 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto que a média nacional é de 110 mortes para cada 100 mil habitantes. Bem maior que como nós comentamos aqui ontem, que a República Tcheca, por exemplo, que lidera o ranking de países com 163 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Karime, o que muitos não entendem é que, segundo o último boletim do governo, a ocupação dos leitos públicos de UTI para a Covid está em 90,44%. Portanto, temos leitos vazios, mas o governo diz que esses são reservas técnicas e que não pode internar mais pessoas. Aí, realmente difícil explicar como temos quase 10% dos leitos sem ocupação e uma fila enorme
de pessoas aguardando por um leito. Realmente. Deve ficar em não casa, fecha, não daí faz agora. sentido. Exato, aí agora não pode nem ser transferido para outro estado para conseguir algum tratamento contra a Covid-19. Não faz o menor sentido isso. E é por isso que aí a gente vai reforçar, né? Cada um Sim. tem que cuidar de si. Daí a gente mantém e reforça. Cada um para si, parece. É quase isso, né? As medidas de prevenção, aquele distanciamento entre as pessoas, evitar aglomeração, usar a máscara protetiva, máscara facial é fundamental. Todos os especialistas falam que ela é sim eficaz, inclusive para as novas variantes da Covid-19. Lavar sempre as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel sempre que for possível. E hoje o governador de São Paulo, João Dória, disse que vai cumprir a promessa de doar 50 mil doses da vacina Coronavac para o estado do Amazonas. A garantia foi dada pelo próprio governador para o deputado amazonense Marcelo Ramos, que apelou para João Dória que cancelasse a decisão de suspender o envio das vacinas para o Amazonas. Pois é, Carlão, isso porque o governador de São Paulo, João Dória, ele anunciou no fim da semana passada que não ia enviar essas doses prometidas para o estado depois das denúncias de fura-filas na vacinação aqui em Manaus. Foi quando o deputado Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados, argumentou que os amazonenses não poderiam ser prejudicados pela irresponsabilidade de quem permitiu a presença desses fura-filas. Realmente uma repercussão extremamente negativa aqui para o Amazonas, esses fura-filas aí. E a resposta do governador João Dória veio pelas redes sociais. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, o governo de São Paulo começa a enviar no final deste mês, de forma escalonada, lotes da vacina do Butantan contra a Covid-19 até chegar a 50 mil doses, fecha aspas, postou o governador de São Paulo, João Dória. Você está ouvindo 18 horas. Olha, e enquanto não temos leitos nos hospitais, o governo Wilson Lima insiste em gastar recursos em futilidades, como 4 milhões em propaganda na Cosama e também em aluguel de jatinho para atender o alto escalão do governo. E pasmem, mesmo diante de toda essa tragédia na saúde, com quase 10 mil mortes pela Covid-19, o governador recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que suspendeu o contrato de mais de 9,3 milhões de reais para o aluguel dos jatos executivos. Na manhã de hoje, o assunto foi duramente criticado pelos parlamentares. A repórter Nathalie Moraes acompanhou e traz pra gente os detalhes agora. Durante a sessão híbrida ordinária da Assembleia Legislativa desta quinta-feira, o deputado estadual Wilker Barreto repudiou a decisão do governo do Amazonas em recorrer ao Tribunal de Justiça contra a suspensão do contrato do aluguel da aeronave tipo jato executivo no valor de 9,3 milhões de reais. O executivo ingressou com um agravo de instrumento para reverter a determinação da Justiça, mas o desembargador Anselmo Xícharo negou o pedido. Em seu pronunciamento, o parlamentar criticou a medida do governo em tentar anular a decisão do TEJAM. O agravo de instrumento que ingressou o Estado contra a decisão de primeira instância que acabava com o contrato de 9,3 milhões para a luxúria do governador ter jatinho com dinheiro público, de forma muito sensata, parabenizo o Tribunal de Justiça na pessoa do desembargador Anselmo Xícharo por interferir o pedido do Estado. Agora, a solicitação contra a decisão, na minha opinião, já é uma afronta. O governador precisa entender que o dinheiro do contribuinte não pode ser utilizado para mimos de luxo com dinheiro público. O deputado voltou a pedir que a Casa Legislativa aprecie os pedidos de impeachment ingressados contra o governador Wilson Lima. Se a Assembleia Legislativa não apreciar o processo de impeachment em relação a tudo que aconteceu, deputado Fausto, continua acontecendo no Amazonas, fome, mortes, negligência, roubo, nós estamos na atmosfera do caos. E se esta casa, mesmo assim,
E eu falo para o povo do Amazonas que me assiste neste momento. Se essa casa permanecer no silêncio, mas é no silêncio ensurdecedor que afronta o povo, acreditem que os sentimentos do povo do Amazonas poderão se aflorar contra o Parlamento Estadual. Vale ressaltar que no último dia 2 de fevereiro, o juiz Flávio Henrique Albuquerque de Freitas, do Tribunal de Justiça do Amazonas, suspendeu o contrato do governo do estado para o aluguel do jatinho, informado com exclusividade pela nossa equipe de reportagem. E o próprio governador Wilson Lima prometeu em suas redes sociais que o contrato seria revisto, e isso não aconteceu. Karime e Carlão, eu volto aos estúdios com vocês. Mas é o que a gente sempre comenta aqui, né? A completa falta de prioridades deste governo do estado. Estamos ainda numa segunda onda gravíssima, com alerta para uma terceira onda ainda mais grave. E isso porque essa segunda onda foi alertada. Podemos falar aqui do programa 18 horas que em dezembro tivemos aqui a entrevista com o especialista e ele alertou para o janeiro negro, com muitas mortes, com muitos casos de Covid-19. E o governo não fez nada. Passamos o ano terrível de 2020 de pandemia, apresentando números estarrecedores, com o sofrimento absurdo da população, e o governo do estado não investiu R$1 para equipar os hospitais. Ainda existem médicos fazendo manifestação. Algumas semanas, médicos do 28 de agosto foram para as ruas pedir o quê? Equipamento de proteção e condições de trabalho, melhores condições de trabalho. Isso chega a ser ridículo. É vergonhoso para um estado rico, para um estado que está aqui gastando absurdos com jatinhos, com iate, com publicidade de empresas, publicidade do governo do estado e deixa o seu servidor da saúde pública que está na linha de frente contra a Covid-19 sem EPI de qualidade, sem proteção e sem insumos para atender aos seus enfermos que estão com Covid-19. Gente, deixou faltar oxigênio hospitalar em janeiro e foi avisado de uma segunda onda. Estamos vendo isso tudo acontecer novamente. Foi alertado de uma possível terceira onda com essa nova cepa e continua não fazendo nada, gastando em aluguel de jatinhos e iate. É o cúmulo da irresponsabilidade, Karime, e da falta de empatia à dor de milhares de famílias que estão de luto, inclusive. Essa era a hora do governador dar o exemplo. Se precisasse viajar, que fosse num voo comercial. Por que não? Todo mundo viaja e aplicasse todos esses mais de 9 milhões na saúde pública para que vidas fossem salvas. Mas não. O que temos é um governador deslumbrado, esbanjador e sem qualquer visão de gestor responsável. Você está ouvindo 18 horas. Olha, este ano, por conta da pandemia, não teremos festas de carnaval, que deveriam acontecer de 15 a 17 de fevereiro, ou seja, na próxima semana já. O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus suspenderam uma folia deste ano, mas o feriado bancário foi mantido nessas datas. Com isso, os bancos estarão fechados dias 15 e 17 próximos. A repórter Júlia Gomes tem uns detalhes sobre como fica o atendimento bancário nesse período, mas ela revela também que essa não é a primeira vez que o carnaval foi suspenso aqui na capital do Amazonas. Vamos conferir. As agências bancárias, segundo a Federação Brasileira de Bancos, ficarão fechadas nos dias 15 e 16, segunda e terça-feira. Já no dia 17, a quarta-feira de cinza, o atendimento ao público começará ao meio-dia, com encerramento em horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que os bancos fecham normalmente antes das 3 da tarde, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento.
Vale lembrar que o feriado de carnaval está suspenso aqui no Amazonas. O governo estadual suspendeu os pontos facultativos desse período. A suspensão foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 2 deste mês. No último dia 29 de janeiro, o governador Wilson Lima já havia anunciado a suspensão da folia como forma de evitar que as pessoas se confraternizem e sigam em rigor as medidas sanitárias de segurança para conter a propagação do novo coronavírus no estado. Já nesta semana, o prefeito Davi Almeida assinou na última terça-feira decreto suspendendo o feriado carnavalesco da Terça-feira Gorda no dia 16 deste mês aqui na capital amazonense. O decreto é embasado na Lei 2.660, que suspende os feriados e pontos facultativos municipais durante o estado de calamidade pública na capital, devido ao alto número de casos da Covid-19. O pesquisador e historiador do Carnaval de Manaus, Daniel Salles, lembra que a folia na capital amazonense teve início ainda no século XIX e, desde então, apenas em 1991, a festa momesca deixou de acontecer em Manaus. Ele falou ainda sobre os impactos econômicos no setor com o não carnaval deste ano. Em 1980, foi transferido os desfiles para a João Alfredo, que virou Djalma Batista. E lá ficou até 90. 91 não teve carnaval. As escolas de sambas e blocos não receberam a subvenção estatal e decidiram não desfilar. Agora, quanto ao não carnaval no Brasil e também no mundo, né? Por causa da pandemia, Manaus, com seus decretos municipal e estadual, somente segue o que já estava previsto há algum tempo. Agora, claro, quem sofre com isso são os milhares de trabalhadores, né, do carnaval. A economia criativa tem isso, né? Vocês sabem que as escolas de samba geram empregos diretos e indiretos. E isso realmente atrapalhou bastante os artistas. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Mix agora 6 horas e 26 minutos. Boa noite para você na sintonia certa. Vamos abrir agora, hein, a playlist do 18 horas de hoje. A primeira da playlist, nós vamos ouvir aí um single do cantor J Balvin. Faixa que tem participação de Dua Lipa, Bad Bunny e Tiny. Pois é, Carlão, a música foi lançada em julho de 2020 e mostra que a mistura do pop britânico com o ritmo latino deu muito que certo. Vamos de música, vamos de Um Dia. Agora 6 horas 30 minutos em Manaus. Boa noite pra você no melhor mix do Brasil. Abrimos a playlist de hoje do 18 horas assim, com J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tiny e a música Um Dia em 100.7. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira e também madrugada de sexta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva. Chove rápido durante a noite e a madrugada. Boa. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar aos 31 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 65% e 96%. Mix agora 6h31, boa noite. Mix. Olha, o Observatório Covid-19 recomenda lockdown severo no Amazonas para conter a variante P1 e evitar mais colapso na rede de saúde. Exatamente, Carlão. E para o observatório, que reúne diversos cientistas que analisam a evolução da Covid-19 em todo o país, o isolamento da população deve se estender a todos os estados que já detectaram essa variante, a P1. O Observatório Covid-19-BR é uma iniciativa independente que reúne a colaboração de diversos pesquisadores que contribuem com informações científicas. O grupo acompanha a evolução da Covid-19 em todo o país e elabora análises estatísticas e previsões. E de acordo com a análise desse grupo, só há um caminho para conter o avanço da P1, a nova variante do coronavírus. A pesquisadora Mônica Debold diz que não haverá controle sem lockdown severo. A essas alturas, a única coisa que dá para fazer, e deveria já ter sido feita, é um lockdown estrito
dos municípios diversos, evidentemente de Manaus, mas dos outros municípios que estão sendo afetados pela P1, pela variante P1, pela VOC P1. E, enfim, isso também tem que ser pensado para além do Amazonas, na verdade, né? O único jeito de frear a epidemia a essas alturas com uma variante do vírus potencialmente mais transmissível e bem mais perigosa é lockdown. Não tem outro jeito. Quarentena estrita. A nova variante detectada no Amazonas e comunicada pelo governo japonês no dia 10 de janeiro é uma mutação de uma outra variante do vírus original, a linhagem B1.128. Existe a possibilidade de a P1 ter surgido em dezembro do ano passado. O certo é que hoje a nova variante já foi detectada em São Paulo, Rondônia, Pará, Maranhão e em outros estados do país. A P1 também já foi encontrada em pessoas do Japão e Estados Unidos que estiveram no Amazonas. Mônica de Bolle disse que o Brasil está entrando em um novo ciclo epidêmico de espalhamento do vírus com uma variante viral bem mais perigosa do que as que estavam em circulação no país anteriormente. Sem o isolamento, a tendência é que a nova variante do vírus se espalhe rapidamente por todo o país. Para o Amazonas, além do isolamento severo da população, é urgente a vacinação. Mas mesmo com vacina, a pesquisadora diz que só a máscara e distanciamento podem frear essa epidemia. Por enquanto, a melhor medida que a gente tem é isolamento, máscara, uso de máscaras obrigatório nessas localidades todas. E, enfim, os riscos são altos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, e na outra parte, na outra ponta dessa situação da pandemia, né, tem o quê? Tem as pessoas que precisam, querem trabalhar. Hoje de manhã, um grupo de feirantes, ambulantes e representantes do comércio se reuniram para pedir o fim do decreto que restringe a circulação de pessoas no estado e o impeachment do governador Wilson Lima. A manifestação aconteceu em frente à Assembleia Legislativa e virou pauta na sessão ordinária desta quinta-feira. Os parlamentares, assim como os empresários, defendem aí o retorno das atividades econômicas com alguns ajustes. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a movimentação e traz mais detalhes sobre o assunto. A movimentação em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas começou bem cedo. Com cartazes nas mãos e com o grito de guerra, os manifestantes gritavam pelo pedido de impeachment do governador Wilson Lima. Donos de lojas, comerciantes, feirantes e representantes do comércio em geral cobraram uma ação dos deputados. Uma intervenção de policiais militares provocou um tumulto entre os manifestantes na manhã de hoje. O impasse aconteceu com os policiais que pediram a retirada do carro de som do local, o que gerou uma insatisfação do grupo. Após conversas com os agentes de segurança do local, os representantes dos manifestantes foram chamados para se reunir com os parlamentares e o assunto foi debatido durante a sessão ordinária de hoje. O deputado estadual Álvaro Campelo defendeu a retomada das atividades comerciais em rodízio. Eu acho que é importante que haja um rodízio nesse momento para o comércio. Os shoppings precisam funcionar em determinados dias e horários. O comércio do centro, da mesma forma, organiza-se em dias e horários, seguindo todas as restrições necessárias, e nós teremos condição, enfim, de poder conciliar a saúde da população com a questão econômico-financeira. Para o deputado Josué Neto, muitas empresas acumulam prejuízos que talvez não consigam mais reabrir suas portas após o lockdown. Por isso, precisamos tomar decisões imediatas, como o retorno das atividades comerciais e uma redução nos horários de funcionamento. Elas funcionariam entre 9 e 15 horas. Entre 9 e 15 horas, em dias alternativos, apenas de segunda a quinta, por exemplo. No caso dos shoppings, os shoppings abririam apenas 4 dias na semana, de quinta a domingo, e aí sendo a partir do meio-dia.
de meio-dia às 22 horas. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas terão o seu direito de ir às compras juntando com as orientações da Fundação de Vigilância Sanitária, máscaras, distanciamento, higiene pessoal, álcool em gel a todo momento, e gradativamente voltariam-se essas atividades. As sugestões apresentadas pelos deputados serão enviadas para a análise do governo do estado e prefeitura de Manaus. Entre as sugestões apresentadas na manhã de hoje estão a ampliação da frota de ônibus para evitar aglomerações nos coletivos e a adoção de dias e horários diversificados para o funcionamento do comércio em todo o estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e quem tem filho em idade escolar já está até acostumado com o corre-corre do início do ano, né, para a volta às aulas. E assim como aconteceu no ano passado, as escolas particulares aqui do Amazonas devem manter a redução de 20% no valor das mensalidades durante esse ano também. Essa redução deve valer pelo menos enquanto durar a impossibilidade de retorno às aulas presenciais. A repórter Nathalie Moraes volta para explicar os detalhes pra gente. Assim como no ano passado, as escolas particulares do Amazonas devem manter a redução de 20% no valor das mensalidades no ano de 2021. Pelo menos enquanto durar a impossibilidade de retorno das aulas presenciais. É o que determina uma decisão judicial concedida a pedido da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, para estender os efeitos de uma liminar concedida ainda no ano passado, que assegura a diminuição das mensalidades escolares enquanto durar a pandemia. A redução no valor deve ser aplicada a contar da segunda parcela do ano letivo, como explica o defensor público Cristiano Pinheiro, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor. O juiz da 13ª Vara Cível reafirmou que a decisão que concedia descontos nas mensalidades escolares no ano de 2020 permanece também para o ano letivo de 2021. Dessa forma, as escolas são obrigadas a conceder os descontos nas mensalidades escolares e, com relação à possibilidade de cobrança posterior desses descontos concedidos agora durante a pandemia, os órgãos de controle e os órgãos de defesa do consumidor irão adotar as providências necessárias para que os pais não tenham que pagar posteriormente o valor desse desconto concedido neste momento. O pedido levou em conta a proliferação dos casos de Covid-19 aqui na capital, com o agravamento da pandemia e consequente colapso no sistema de saúde, além da necessidade de isolamento social e medidas restritivas já impostas pelo governo do estado. Para a Defensoria, diante do cenário de crise, há necessidade de equilíbrio das relações de consumo em um momento de retração econômica e proteção à vida, saúde e segurança do consumidor, como prevê o Código de Defesa. Na decisão, o juiz Vitor Liuzzi esclarece que não há tramitação de um recurso com efeito suspensivo em relação à decisão liminar que assegura o adiamento desta cobrança. A decisão judicial também determina que as escolas apresentem os contratos firmados para o ano letivo de 2021 no prazo de até 15 dias. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Agora 6h41. Boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Agora na segunda música da playlist de hoje, vamos ouvir a faixa Ladrões, single que Marcelo Falcão lançou em 2019 e que retrata bastante o problema atual do Brasil e principalmente a crise na saúde aqui no estado do Amazonas, em problema que Falcão criticou em uma live e que vamos conferir agora. Vamos de música, vamos de Ladrões. Você está ouvindo 18 horas. Mix agora 6h46, a segunda da playlist de hoje, Marcelo Falcão, Ladrões. Essa música vai ficar na playlist do programa até o Amazonas resolver essa crise, porque ela retrata tudo o que vivemos atualmente aí nas mãos de ladrões. Mix. Olha, agora é hora de saber a previsão para amanhã. Teremos sol ou chuva? A previsão do tempo com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima também não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 96%. Agora 6h47, boa noite. Mix. Olha, em 2020 o Amazonas bateu recorde de apreensão de drogas. No período de janeiro a dezembro foram 19,1 toneladas de entorpecente apreendidas, o maior volume já registrado inclusive. Além das apreensões de cocaína e maconha, foram presos 1.300 pessoas suspeitas de tráfico e associação ao tráfico de drogas. A apreensão de maconha correspondeu a 93% das apreensões, com 17,8 toneladas. A cocaína corresponde aos 7% restantes, o equivalente a 1,3 tonelada. A maior parte das apreensões aconteceu no interior do estado, com 16,3 toneladas. Já em Manaus, capital, foram apreendidas 2,8 toneladas, que correspondem a 14,7% do total apreendido. 18 horas. Economia. Então vamos falar de economia, porque representantes de entidades comerciais aqui do estado do Amazonas apresentaram uma proposta de retomada gradual do comércio. E as sugestões ainda vão ser discutidas no Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19, mas os empresários já esperam para a próxima segunda-feira uma nova flexibilização das atividades. Os detalhes vamos conferir agora com Júlia Gomes. A esperança é que já na próxima segunda-feira, 15 de fevereiro, haja a volta de modo presencial de alguns segmentos do comércio. Na reunião, na tarde da última terça-feira, representantes do comércio do Amazonas apresentaram ao governador Wilson Lima uma proposta para a retomada gradual das atividades do setor. Azuri Benzion, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, explicou como funcionaria o projeto apresentado ao governador. Basicamente, foi feito um pedido para que haja a volta de alguns segmentos de modo presencial, com limitações, e a abertura para todos os segmentos na modalidade drive-thru e coleta. As sugestões apresentadas vão ser analisadas pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19, tendo como base os dados do cenário epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Para Azuri Benzion, a proposta apresentada tem chances de ser aceita e diz que o segmento do comércio está otimista. Entendemos que esse é um pequeno passo, é um passo tímido, mas é um passo que nós podemos levar, que nós podemos ter chance de ser atendidos. E o governador foi muito atencioso, pegou o projeto, disse que iria estar levando a apreciação dos órgãos reguladores e do comitê de crise e estaria nos dando uma resposta no decorrer da semana, dependendo da baixa dos números e de alguns outros indicadores. Nós estamos otimistas e acreditamos que na próxima semana vamos ter pelo menos mais um pouquinho de flexibilização. O governo do Amazonas mantém o decreto que estabelece, com ressalvas, o período restrito de circulação de pessoas em espaços e vias públicas em todos os municípios, de 7 da noite às 6 da manhã até o próximo domingo, 14 de fevereiro. A entrega em domicílio de itens do comércio em geral, incluindo os estabelecimentos que funcionam nos shoppings, está autorizada a funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Ainda segundo o governo, o Amazonas vem apresentando uma taxa de desaceleração na taxa de transmissão da Covid-19, que atualmente está em 1,06, que significa que a cada 100 infectados podem transmitir a doença para outras 106 pessoas. Essa taxa chegou a ficar em 1,30, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. E essa diminuição indica, de acordo com o governo, uma desaceleração da velocidade de transmissão e uma tendência de estabilidade no número de casos novos. A expectativa agora é a redução dos casos e óbitos pela doença. Júlia Gomes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, e enquanto o Amazonas enfrenta o pior colapso no sistema de saúde por causa da pandemia de Covid-19, com uma fila de pacientes em busca de atendimento, os hospitais das Forças Armadas do estado estão com mais da metade dos leitos para a Covid-19 vagos. E atualmente 217 pacientes de Manaus e 61 do interior aguardam leitos nas unidades de saúde da capital, como explica a repórter Nathalie Moraes. Os hospitais das Forças Armadas do Amazonas estão com mais da metade dos leitos para a Covid-19 vagos, à espera de eventuais adoecimentos de militares ou seus familiares. Enquanto isso, o Amazonas enfrenta um colapso com a transferência dos doentes para outros estados e uma fila de espera desde o dia 6 de janeiro. Segundo o Hospital Militar, 84 dos 116 leitos são destinados para pacientes da Covid-19 e estão livres nos hospitais militares de Manaus. Enquanto isso, 278 pacientes aguardam na fila oficial, 217 aqui em Manaus e 61 no interior do nosso estado. O governo do Amazonas não fez um pedido formal para usar esses leitos. Já as Forças Armadas dizem que o benefício não é um privilégio infundado. Há custeio com as contribuições dos militares e o uso indevido prejudica a segurança pública. Manaus possui 2 hospitais das Forças Armadas, o Hospital da Aeronáutica e o Hospital Militar da área de Manaus, além de uma policlínica naval. Foi ainda no dia 6 de janeiro que o estado do Amazonas passou a não ter capacidade de internar todos os seus doentes de Covid-19. Uma fila de espera surgiu em leitos públicos e privados. No último dia 29 de janeiro, a espera atingiu o ápice, com 509 pessoas aguardando uma vaga hospitalar. Nesse mesmo dia, os hospitais militares tinham 52 leitos clínicos livres. O governo passou então a transferir os doentes mais graves. Cerca de 529 pacientes já foram levados para outros estados. O Ministério da Defesa afirmou que os leitos estão vazios para internar militares caso adoeçam e não sinalizou a possibilidade de ceder as vagas para o Sistema Único de Saúde. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Bem, 6 horas e 54 minutos. Nós vamos agora com a última da playlist de hoje. Vamos ouvir uma das músicas mais tocadas de Sam Smith no momento. Inclusive, no mês passado, Jim Napes, que é o companheiro de composição de Sam Smith, contou em entrevista que o cantor pop está preparando um disco novo. Então, Carlão, vamos aguardar aí as novidades. Até lá, vamos encerrar a playlist de hoje aqui do 18 horas com Diamonds. Indo 18 horas. Mix agora 6h58, fechando a playlist do 18 horas de hoje com Sam Smith, a música Diamonds em 100.7. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o boletim diário da Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas desta quinta-feira informa o diagnóstico de 2.205 novos casos de Covid-19, elevando o total para 290.049 o total de casos da doença aqui no estado. De acordo com o boletim, foram confirmadas 167 mortes causadas pela doença, elevando para 9.619 o total de mortes no estado. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país tem hoje 9.659.167 casos confirmados de Covid-19, com 234.850 mortes. E o país também soma 8.616.282 pessoas recuperadas da doença. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Quanto vale a palavra de um governante?
Governador Wilson Lima foi às redes sociais dizer que ia rever o contrato milionário para aluguel de jatinhos em plena pandemia. No Facebook, ele disse até que não iria assinar o contrato, mesmo não sendo ele quem assina. Mas o governo insistiu no contrato milionário e recorreu da decisão judicial que suspendeu o aluguel de jatinhos no valor de R$9.300.000. O desembargador Anselmo Chícharo manteve suspenso o contrato milionário. O magistrado considerou que o aluguel dos aviões vai contra um decreto do próprio governador que proíbe novos gastos por causa da pandemia. Ou seja, ficou claro que, neste caso, pessoas de dentro do governo desconsideraram 2 vezes a palavra do governador. Uma quando fizeram e outra quando insistiram no contrato de aluguel de jatinhos. A pergunta que fica: quanto está valendo a palavra do governador no Palácio da Compensa? 18 horas. 7 horas em ponto em Manaus, Karime. Finalizamos assim mais uma edição do 18 horas. Exato, gente, um beijo, obrigada, até amanhã. Até amanhã, e amanhã é sexta-feira, e a partir das 6 da tarde estaremos de volta com você para mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.